contar um segredo. Você vai numa loja, se você não quer comprar, você quer ir só pra curiar, você vai top, montada. O cara te dá aquela atenção assim, de entregar o ouro, entendeu? Que é assim, e troca, experimenta, e faz, acontece, não sei o quê. Agora, quando você vai comprar mesmo, você vai igual um mendigo. Vai de boa. Por dinheiro, mas em casa eu aprendi que eu não podia depender dele e ele não podia saber que eu dependia dele de alguma forma, emocionalmente ou financeiramente, então eu sempre estava muito armada. Hello, sis! Como vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar sobre os papéis do homem e da mulher no casamento, no relacionamento, dentro de casa, fora de casa. Vai ter vários assuntos legais aqui hoje que a gente vai tratar e contar, né, um pouquinho do que a gente pensa sobre esse assunto, né? E como foram as nossas vivências em relação a isso, porque eu não sei... E é engraçado que eu e a Flávia, a gente tava conversando antes da gente começar a gravar, e a gente tem vivências opostas. A gente entrou no casamento com pensamentos completamente opostos. Ela pensava de um jeito e eu de outro pra exercer o mesmo papel. E como que a gente fez pra reverter tudo? Porque hoje a gente tá... hoje eu me vejo, né? Ocupando o meu papel e sabendo tudo que me cabe, né? Mas teve que ser o inverso. E a Taf é o contrário. Hoje ela exerce certinho, mas teve que se desaprender. A gente vai falar um spoiler antes da gente chamar aquilo que ela mais ama. A Flávia teve que sentar num trono e eu tive que sair do trono. É mais ou menos isso. Então, roda a vinheta, bora conversar. Nós vamos falar sobre papéis dentro do casamento. Sim. Que eu vejo que hoje isso causa bastante confusão. Só que não é de hoje. Não. Porque causou confusão no meu casamento. E quantos anos você tem de casada? Eu tenho 15 anos, fiz 15 anos no civil, tá? Sim. Porque é uma confusão no meu casamento. Meu marido quis casar no dia do centenário do Corinthians, o dia que o Corinthians fez 100 anos. Sim. Então, a gente tava com o casamento marcado para 31 de outubro no religioso, enfim. E o Corinthians ia fazer 100 anos dia 1º de setembro. Aí tá perto, perto. Aí toca eu e minha sogra descobrir um cartório que fizesse casamento na semana, porque era tipo uma quarta. Bom, enfim, só tinham 2 em São Paulo inteiro. Uau. A gente achou, e ele casou com a camiseta do Corinthians. Então eu fiz 15 anos de casada, o Corinthians fez 115 anos, só que comemorar mesmo, a gente comemora dia 31 de outubro. Mas agora em setembro a gente fez 15 anos de casada. Nossa, que legal. Só que quando eu entrei no casamento, foi um show da Xuxa. E você? Então, no caso, 15 anos atrás já havia esse problema. Já havia essa como eu posso dizer, esse desafio para ser enfrentado, né? E hoje a gente vê que é um pouco, não maior, mas assim, ficou mais complexo. Agora ficou muito mais complexo. Nossa. Porque o feminismo trouxe pra mulher um empoderamento pra direção oposta. Pra direção oposta daquilo que Deus fez. Então, por quê? Antigamente, o que era muito mais falado? Machismo. Que também é errado, que foi o que eu vivi. Eu já vivi eu fui criada sobre o machismo. A minha mãe, a mentalidade dela foi criada sobre o machismo e ela passou isso pra gente. Por isso que a Tá trouxe o exemplo de eu precisei sentar no trono e saber quem eu era e qual era o meu papel de mulher e a minha voz, porque era calada até então. E não é nem porque o Thiago te calava, você se calava. Eu acreditava que isso era algo tão enraizado, né? Porque eu fui criada em cima disso, então era enraizado. Tinha brigas que eu evitava ter com eles que eram necessárias ter. Mas eu tinha medo, porque pra mim era falta de respeito. Não é. E eu não acho nem que são brigas, Cis. Eu acho que são conversas difíceis, isso. A gente pensa que ter uma conversa que vai alinhar as coisas precisa resultar em brigas. Mas e não, porque né? eu cresci nesse ambiente. Minha mãe falava um A, era um tapa que rolava. Então era briga mesmo. O falar, por isso que até hoje, pra você ver como é tão enraizado, que até a minha fala agora fala sobre isso. Que é, toda vez que eu vou ter uma conversa difícil com o Thiago, eu acho que é uma briga.
E pra ele é só uma conversa. Então. E pra mim, a gente tá brigando e aí ele falou... Precisa necessariamente resultar em briga, Isso, né? E porque eu fui criada, a gente vem de uma situação da minha mãe cozinhar o feijão e ficar um pouco mais duro e a panela voar na cabeça dela. E ela aceitar isso E ela como aceitar, realmente eu estava poxa, errada. meu feijão não ficou bom. Sabe assim, pegar pra ela uma culpa que não era dela. Então, você vê que há muito tempo, né, vem esse assunto sendo deturpado. E aí, saiu do machismo e foi pro auge do extremo do feminismo. Então, assim, igual a gente tava conversando, né, tá? O exagero é muito perigoso. Pra todos os lados. Tanto pra um lado do machismo, né, da questão de papéis, de reconhecer o seu lugar, e quanto no feminismo que só a mulher faz o que ela quer e tudo mais. Então, Mulher é o supra-sumo da isso, sociedade, né? Então, tudo que é extremo, tudo que é exagerado não dá certo, né? A Bíblia diz, né, que eu não te dei um espírito de covardia, Sim. mas de poder, amor e equilíbrio. Deus, ele não se move nos extremos. Sim. Deus, ele se move no eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele se move num caminho, um caminho certo que nos leva à vida. Quando a gente vai para um extremo, nós não estamos indo para onde Deus nos fez para sermos, né? Eu sou a pessoa do extremo. Uma vez eu fiz um teste de comportamento na empresa que eu trabalhava e deu lá que eu sempre trafego nos extremos. Então a minha natureza é sempre trafegar nos extremos. Então eu preciso muito do Espírito Santo para conseguir chegar nesse caminho de posicionamento mais equilibrado, mais olhar mais o todo e tirar conclusões a partir disso, né? Sim. E não é isso e pronto, acabou, sabe? Ou então não faço mais. Não faço mais, eu sou muito intensa, e o intenso ele geralmente trafega pros lados, né? Eu já vim de uma realidade oposta, de mulheres muito fortes, todas elas com casamentos que não foram bem sucedidos, mães solteiras, né? Todas as mulheres que me educaram. Sim. Mulheres fortes, mães solteiras, que os homens não deram conta. E eu falei, essa é a vida. E o que eu sempre ouvi? Você tem que dar conta, você não pode depender de ninguém, você não pode demonstrar fraqueza para um homem, porque senão ele vai pisar em você. Você pode sozinha. Você pode sozinha e você tem que fazer uma carreira. E eu cresci, além de ouvindo isso, vendo isso. Então, pra mim, essa era a realidade da vida. Então, quando eu pensava em casamento, eu pensava que sempre tinha brigas e confusões, porque foi o que eu vi, gritaria, enfim. Então, eu achava, isso é um casamento. E depois, sempre mulheres decidindo tudo, pagando tudo, fazendo tudo sozinha. Tanto que quando eu casei, essa foi uma dificuldade, eu deixar o Bruno cuidar de mim. E no meu caso foi não cuidar do Thiago. Tipo assim, ele tinha que fazer o papel, ele era tão importante que, tipo assim, se sobrasse pra mim, tava bom. Sabe assim? E não. Aí eu tinha que tomar essa posição de organizadora da minha casa, tudo. Então, foi muito complicado pra mim. Você deixar ser cuidada e eu não ligar por não ser cuidada. Tipo assim, tá bom. Se não der pra ficar... Se sobrar carinho pra mim, que vier louco. E então foi vendo uma família que entendia bem sobre isso e bem sucedida, diferente do que eu via, é que eu pensei, pode ter uma coisa diferente. Acho que o casamento não é o que eu vi, né? Que foi a família do Bruno. Então, o Bruno veio de uma família estruturada emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Eu vim de uma desestrutura emocional, financeira, né? Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu vi que, existia harmonia em pessoas exercerem os seus papéis. E eu não via, por exemplo, a minha sogra, que não era a pessoa que mantinha financeiramente a casa, subjugada, ou se sentindo inferior, ou ficando... Não, eu baixando a voz. Não, eu via duas pessoas maduras que se respeitavam e que uniam-se forças... No que elas eram boas. Daquilo que elas eram boas, para manter uma sociedade familiar, né? 3 filhos, um lar.
em que prosperou nos aspectos, e eu morei lá dentro. Sim. Então eu pude ver de perto, não foi uma coisa que eu ouvi, ou uma história que me contaram. E ao passo que eu comecei a observar tudo isso, eu falei, eu acho que eu quero isso pra mim. Agora, aí a pergunta veio, como? Como é que eu faço isso? Como que acontece? Porque eu não sabia nem o que perguntar pra minha sogra. Sim. Como é que você se submete? Eu não sabia. E embora eu venha de um ambiente cristão que eu mesma proporcionei pra mim, eu era muito nova, então eu não me importava quando a igreja pregava sobre família, eu não me importava com isso, não era minha realidade. Quando eu casei, eu me permiti ser quebrada por Deus. Sim. E aí virou uma quebradeira, assim. Nossa. Porque aí eu orei pelo problemas que estavam acontecendo com a gente, imaturidade também na parte do Bruno, porque tem isso, o homem também não aprendeu. Né? E por ele ter crescido, ele falou isso no podcast do Dia dos Pais, né? Por ele ter crescido nesse ambiente, ele não sabia nem o que observar. É natural, quando eu casar vai acontecer. E ele não observava essas coisas. Então, quando a gente casou, era uma mulher que eu morei sozinha desde os 17 anos, que me mantinha, que não precisava de ninguém, então que ele não tinha, às vezes, nem acesso para cuidar de mim, e um homem mais imaturo, que teve, graças a Deus, tudo na mão, uma facilidade mais na vida, ele não precisou correr atrás de muita coisa. Imagina o choque, quando coloca essas duas pessoas dentro de uma casa fechada. Foi um choque para mim. E eu orei, eu falei, Espírito Santo, como é que faz isso aqui dar certo? E aí eu precisei deixar ele me quebrar. Sim. E aí no meu caso foi ao contrário. Eu conheço o Thiago, um homem que já foi criado pra conquistar, pra fazer, se vira. E quando a gente vai morar junto, eu sou aquela filha que eu preciso fazer tudo, eu preciso ser aceita, eu preciso fazer bem feito pra merecer um parabéns. Sabe assim, ele só vai me amar se eu fizer isso aqui muito bem feito. E às vezes, quantas vezes eu lembro do Thiago falar, cara, não precisa ficar limpando essa casa. Eu achava que ele ia me amar mais, ele ia ver mais em mim se eu tivesse com a casa perfeita, limpinha. Ai, o Thiago tá chegando. Eu ficava, gente, chegou uma fase, Cis, que eu tinha medo da hora que ele tava chegando. Porque eu já começava a olhar, tá tudo certo? Tá tudo no lugar? Olha o nível. E não foi o medo que ele te causou? Não, ele não causou. Isso era enraizado em mim. Então, tipo, eu tava lá, de boa. Se eu tipo igual adolescente quando a mãe vai chegar. Quando você é criado nesse ambiente, tipo assim, minha mãe vai me bater. Assim, se eu não tiver feito, as coisas não vai dar certo. Era essa aflição que eu tinha. Eu achava que era errado, gente. Eu tava no sofá assim, assistindo TV. Quando ele chegava, eu já... Sabe assim? Não, eu acho que... Eu lavei a louça. Sabe assim? E era minha casa. Não era mais uma casa que eu tinha obrigações, assim... se eu não impostas. Isso, imposta, sabe? Era, se eu não... O dia que eu acordasse e não quisesse fazer, tava tudo bem, era minha casa. E o Thiago nunca colocou isso pra mim. E aí, na minha cabeça, ele colocava. E aí, a gente teve muito atrito, assim, muito mesmo. Dele não se sentir... Ele falava assim, nossa, eu chego em casa... Você não fica confortável. Toda vez eu tava desconfortável. Com ele, era pra gente estar de boa assistindo um filme. Eu já tava pensando se eu tinha que fazer algo, sabe? Então é estruturado, gente. É estruturado. E como a Tá falou, pra ser quebrado, precisa. A gente precisa deixar o Espírito Santo fazer. E aí eu comecei a orar e falar, Deus, eu não quero ser uma filha rebelde, porque eu sempre me vi como a pessoa rebelde, né? Precisa de aprovação, precisa fazer certinho pra merecer. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Filha, eu te dei uma voz, eu te dei uma posição. Você hoje tá casada e você tem um papel importantíssimo dentro da sua casa. A sua voz, ela é extremamente necessária. Então eu comecei a me posicionar nesse lugar. Então, quando a gente tinha conversas mais sérias, que hoje eu entendo que é só uma conversa, antigamente era uma briga. Pra mim, como que eu vou falar isso? Ou ele tá brigando com isso. E ele já tem essa voz mais firme, né? Do homem mesmo. Eu já achava que tava gritando comigo, eu já ficava, né? Então, eu sempre fui de pisar em ovos, assim, sabe? Com medo de errar. Isso, gente, em todas as áreas da minha vida. No meu trabalho, eu tinha muito isso, sabe? Eu não posso errar, senão vou ser mandada embora. Sabe, Ciso? Sempre eu nunca ousava.
eu nunca tava pra ousadia, não, eu tava só pela obediência. Não, é aqui, me mandaram ficar aqui parada com essa placa. Eu ficava parada com a placa. Eu não falava, oi gente, vem, entra, sabe assim? Eu não ousava. E aí eu lembro que foi depois que eu casei que Deus começou a despertar isso em mim. Filha, eu te dei um papel e você precisa exercer ele. São coisas que vão soprando na nossa cabeça como sugestão. Sim. A gente aceita como verdade e vive isso. Vive isso. Porque não era porque eu era essa pessoa de você não precisa me ajudar, não depende, Sim. porque eu era super segura. Era uma máscara. Aham. Era uma armadura. Aham. Que quando eu entendi e o Espírito Santo começou a quebrar, eu comecei a ver que a vida podia ser leve. Aham. E eu lembro que uma vez grávida, de barrigão do Theo, a gente foi ao supermercado, Bruno e eu, foi nessas horas que minha ficha vai caindo, né? Eu peguei o carrinho e eu comecei a pegar todas as compras e comecei a colocar dentro do carro e ele olhou, ele cruzou os braços e falou assim, vai, ô burro de carga, você não tem homem dentro de casa, né? Nossa. Então, para que a gente possa ter um cavalheiro em casa, nós precisamos ser damas. Se eu quero ter um rei, eu precisei sair da posição dele, porque eu queria ser o rei dentro da minha casa. Sim. Só que o Senhor me chamou para ser rainha. E enquanto eu fazia o papel do rei, o papel da rainha ficava faltando. Não é que como se o marido fosse suprir o nosso papel. Sim. Homem não briga por posição com mulher. Não. Quem briga por posição com homem é a mulher. É. Então, quando eu começava a querer fazer tudo que era papel dele, ele simplesmente não fazia. Aí era a frase, né? Tô sobrecarregado. Não tô conseguindo. Esse homem não faz nada pra me ajudar. E entra essa fala, essa narrativa. Só que não é assim. que o homem não fez, não é que ele não fazia nada pra me ajudar, porque já tava tudo pronto. Sim. Ele vai brigar pra ficar fazendo as coisas? Entendeu? Então o Senhor começou a... teve uma época que eu lembro que direitinho, assim, algumas coisas que o Bruno deixava de fazer, enfim, e eu ia lá e fazia, e eu não fazia de boa, eu fazia brigando com ele. Faz brigando. Eu fazia reclamando, cobrando, Tudo eu, né? Tudo, enfim, e me sentia sobrecarregada e achava que a culpa era dele. Ele tava me sobrecarregando, não era eu que tava pegando tudo pra mim. E o Senhor me lembrou da passagem de Davi, que Davi se faz de louco pra não morrer. Sim. Deus falou pra mim, filha, vai ter momentos que você vai ter que se fazer de louca. E aí, eu falei, mas se eu me fizer de louca, algumas petecas vão cair. Ele falou, então você vai deixar quebrar. Porque eu não posso trabalhar nele o que eu preciso enquanto você estiver segurando todas as bolas de cristal. Sim. Então tinha horas que ele era coisas que era pra ele fazer, ele não fazia e antes eu ia e tomava frente. E aí eu comecei a me fazer de doido. Então, por exemplo, pagar conta. Sim. Aí atrasava. Aí os juros comendo. Aí ele, você não pagou tal conta? E a gente já tinha combinado que era ele. Aí eu, não, você não pagou. A donzela. Sim. Aí ele, não. Eu, e agora? Louca, eu pensava, gente, não é possível que eu tô fazendo isso. Só que isso começou a trazer pra ele um senso de responsabilidade. Cara, ela não vai fazer? Alguém vai ter que fazer. Sim. Não é mais ela. Agora sou eu. Isso me doeu no começo, porque eu sou das que resolve, eu pagava tudo, eu fazia tudo. E eu falava, me fazer de doida era muito difícil. Mas o Espírito Santo falava, vai dar certo. Continua. E se isso foi muito bom eu pagar alguns preços antes de ter filho. Sim. Porque senão aí eu ia ver a coisa apertar pro meu lado. Eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha irmã. Aconteceu algumas situações e eu sempre colocava o Thiago como vilão. E às vezes nem era, sabe? Tipo, era da minha cabeça, era coisa enraizada em mim. E eu colocava ele como vilão sempre nas situações, porque ele não deixou eu fazer isso, a Fabiola, mas ele tem esse poder de não deixar. Era eu que colocava, né? Tipo, era só eu ter comunicado pra ele, amor, eu vou fazer isso. O Thiago nunca me impediu de fazer nada. Mas na minha cabeça, de submissa ao extremo, de não, eu não tenho voz, eu sempre achava que eu precisava que ele me deixasse fazer as coisas. E aí minha irmã pegou e falou assim, você tá se perdendo. E é engraçado que nesses aspectos, eu tenho certeza que ele não falava nada, mas você via tudo. Eu via tudo. Nossa, ele me olhou daquele jeito, a gente ele queria. respirou daquele jeito. A cara fechada. O cara tava assistindo o filme. Olha lá, tá me ignorando. Então, gente, é um processo que se você não acorda, não pede ajuda pro Espírito Santo, o seu casamento vai pro ralo. É sério.
Ou vira um casamento ruim de vira um fardo, vira um peso pros dois. E aí começa nessa comparação. Ah, porque você que tinha feito, você que não falou. Ah, a gente, sabe assim? E vira essa bola de neve. E você vai perdendo, aí você acredita que não ama mais. Que a gente não se dá bem, a gente não era pra estar junto. Não é. É porque existe traumas e papéis que não estão sendo preenchidos. E aí minha irmã falou, ô Flá, você tá se perdendo? Eu falei, como assim? Ela, você não é a Flávia que a gente cresceu. Você não é essa pessoa medrosa. Você não... Aí minha irmã começou a me lembrar de quem eu era. Na infância, sabe? A corajosa. Eu sempre fui a que fazia todo mundo rir. Eu sempre fui a menina que tomava iniciativa. E por que no meu casamento não tomava iniciativa pra nada mais? Porque eu achava que ele ia achar ruim. Sabe assim, nem falei e já achava que ele não ia gostar. E aí eu comecei a me posicionar. E aí o Thiago falava alguma coisa. Não que eu não fui pro extremo de agora eu que mando, que não sei o quê. Não, porque o feminismo traz isso. Uma pessoa que sai desse processo de viver debaixo de machismo, que eu acredito que a pessoa que levantou a bandeira do feminismo era uma mulher que vivia machucada. E ela não foi curada. Se ela tivesse sido curada, ela levantava uma bandeira para curar. E não foi levantada. A bandeira que foi levantada foi da independência de não ser... E eu não quero ser essa mulher independente que eu preciso dar conta de tudo. Não. Hoje o Thiago paga as coisas. Gente, a gente sai. Você vive isso também, né, tá? A gente sai, eu não levo carteira. A minha carteira é bem bonitinha, agora tá no meu celular só. Eu não saio com carteira, eu não saio com dinheiro. Por quê? Porque ele sabe o papel dele e hoje eu sei o meu. Ah, Flávia, mas você não ajuda? O nosso dinheiro é junto. Hoje eu tenho meu trabalho, né? E consigo, graças a Deus, ajudar financeiramente, mas eu ajudo. Isso. É diferente, eu não faço, não é minha obrigação. Assim como ele te ajuda em casa. Quando eu peço para ele lavar um banheiro, ele tá me ajudando. Porque a gente entendeu que eu vou deixar a nossa casa funcionando e ele vai deixar a nossa vida crescendo. Ele vai fazer a vida crescer e eu vou fazer a vida funcionar no dia a dia. E esse é o nosso papel. E hoje a gente evita um monte de briga por causa que eu não fico criando esses achismos na minha cabeça. E eu voltei à essência que Deus me fez. Então, e eu penso que não existem papéis menores. Não. Sabe, não é menor nós trafegarmos bem melhor dentro de casa. Sim. A gente estava até falando, né? Eu me sinto tão confortável no meu poder hoje, porque se você pegar um homem e falar pra ele, agora você vai ficar dentro de casa, e você vai fazer essa casa, transformar essa casa num lar, que eu vou sair pra fora e vou trabalhar e vou trazer o sustento. Os dois vão morrer. A mulher porque vai se sentir extremamente sobrecarregada e o homem porque vai anular tudo que ele é. Sim. Então não é que a mulher tem que fazer as coisas de casa. Não, gente, é porque a gente é muito melhor nisso. A gente é muito bom. A gente é muito bom em transformar paredes em um lar, em trazer harmonia pra casa, em organizar e orquestrar tudo dentro de casa. Eu sou muito melhor que o Bruno pra isso. Eu sou muito melhor que o Bruno pra trazer rotina pras crianças, pra organizar a agenda de todo mundo, que é um mosaico, futebol aqui, é natação ali, são as minhas coisas também, o meu trabalho. Eu sou muito... Se eu peço pro Bruno fazer isso, a única capacidade que o meu marido tem, graças a Deus, é sair pra fora, meu filho. E conquistar lá na rua. E ele é muito melhor que isso que eu. Eles são muito bons em vencer e mandar a gente calar a boca. Porque, gente, o que acontece? Quando eu tava no externo, trabalhando fora, vivia com o choro engasgado. Que aí patrão falou comigo assim. E eles não, eles conseguem ter umas reuniões, por exemplo, na empresa, lá fora. Eles conseguem posicionar e lutar muito mais pelos nossos direitos. Não, e eles conseguem aguentar bastante. Que eu não... Não de clientes. Que quando eu acontecia comigo, eu ficava meio abalada. Eu achava que eu era insuficiente, que eu não era bom. Eles, tá bom, vai, próximo. Sabe assim? Isso, próximo. Então, e a gente em casa, não. Aconteceu, manchou uma blusa. Na hora a gente, peraí que eu vou resolver isso aqui, a gente resolve, não surta, a gente não fica desesperado. Por quê? É a nossa área de domínio. Então a gente vai dominar o que acontecer dentro da nossa casa. Deus é perfeito. Ele é perfeito. Né? Ele é perfeito. E lá fora eles têm um domínio muito maior. Por isso que, se a gente for olhar em dados, né, os homens são mais prioritários em questão de empresário, essas coisas. Porque eles têm uma habilidade inata. Né? Eles são mais focados, eles são menos emocionados. Sim, as decisões são pensadas a longo prazo, a gente pensa muito no agora, tipo, eu quero.
né? O homem não. Peraí, eu quero, mas eu posso? E eles são mais coerentes na tomada de decisão. Nós somos, por sermos mais emocionadas, Sim. a gente sempre é... Por exemplo, tem uma briga. Sim. A gente sempre defende um lado. A gente não consegue olhar as duas coisas e ter imparcialidade. Né? Eu sou coerente nisso. Aí, o que acontece também? Deus deu um poder pra gente, que é o poder do radar. Uhum. Cara, a gente sente. Como que você... Não sei, eu tô sentindo. Eu sinto a coisa. Eu sinto um negócio. O tal do sexto sentido. Lá no mundo as Sim. pessoas falam tal do sexto sentido, ou é uma sensação. Eu não sei explicar, mas o homem não tem isso. E aí, quando a gente quer exercer o papel do homem, a gente deixa de exercer esse superpoder, porque a gente precisa ser muito objetiva na tomada de decisão, muito pragmática. E a gente não é a mulher. Não. E eu não tô falando, eu sou uma pessoa extremamente dominante no perfil comportamental. Eu sou a Flávia me conhece. Eu sou muito pragmática, muito prática. Mas eu sou mulher. E na minha essência, eu tenho esse... Sim. Tô sentindo. E aí, a gente não tá anulando papéis de pessoas que... Por exemplo, assim, eu sou uma mãe solo, né? Vamos colocar vocês que são mães solos. Vocês têm essa capacidade de trabalhar fora, de direcionar a sua casa, a gente sabe disso. Mas não é cansativo? É muito mais pesado. Assim Porque, como assim, o homem não fica sozinho. É muito raro. Muito raro. Por quê? Muito Porque raro. ele não tem a capacidade de trabalhar e cuidar da casa. Então, a gente não tá subjulgando, falando que tá errado, porque a mulher também pode. Pode, mas ela vai ficar cansada, ela vai ficar muito mais cansada. Sobrecarregada. Então, eu não quero ser a mulher troféu, que fica pintando unha o dia todo. Não quero ser essa pessoa. Não. Eu quero. A troféu... Eu gosto de ter... Eu quero fazer pilates 11 horas da manhã. Não, claro. Mas eu quero ter fazer uma coisa assim, sabe? Uma coisa importante, tipo, cuidar da minha família e tal. Porque o papel essa ideia da mulher troféu é que uma mulher que não faz nada. E não, eu quero ser uma mulher produtiva, eu quero ser uma mulher que faz aquilo que o Senhor me chamou pra fazer. Só que eu quero fazer o que é meu papel. Eu não quero abrangir isso mais, sabe? Assim, tem muita coisa, a multifuncional. Não, eu quero ser a básica. Tem uma pregação da Ana Paula Valadão, depois vocês procurem aí. Sensacional, depois eu te mando. Que ela fala sobre o perfil de cada casal. E aí ela fala de 3 perfis da mulher e 3 perfis do homem. Sim. Então tem o homem comandante, o homem visionário e o homem estável. E tem a mulher águia, a mulher rainha e a mulher elástico. E cada uma dessas combinações fazem os dois viverem aquilo que Deus tem para um casamento. Sim. Então, o homem estável é aquele homem que ele não é o comandante, ele não vai sair na frente da batalha. Sim. Ele não é o comandante. Mas na guerra, ele é o que olha para a esposa dele e dá todo o suporte emocional que ela precisa para ela voar. Né? Então, se a gente entender que existem mulheres que não têm o perfil de trabalhar fora e dentro, que tem o perfil só de dentro, e existem mulheres que já são mais mistas, como nós duas. A gente tem o perfil de fora e de dentro. Mas não existe uma mulher que tem o perfil só pra fora. Só pra fora. Não existe. Vai fazer falta, vai parecer um buraco que não foi preenchido dentro dela. Se a gente senta, né? Teve agora essa trend de 10 pessoas e uma pessoa. Uma pessoa contra 10, 30. Isso. Até nem 10. E aí, se você coloca 30 mães solos e levanta essa pauta, todas não preferiam sim fazer só o papel dela de mãe e dona de casa e cuidar das coisas delas. Elas não queriam ser essa... Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Então, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade, existem escolhas erradas que a gente faz que nos leva a ter, né, essa consequência de ser uma mãe solo, tá sozinha. Mas isso não precisa também, né, ser um fim. Você pode, né, estar com outra pessoa e Deus preparar isso, a gente acredita. Mas, no fundamento mesmo, na raiz, lá no profundo, que é a essência que a gente sempre fala, não é pra isso. Não é pra dar conta de tudo sozinha, não é pra fazer tudo sozinha. Assim como o homem também não nasceu pra dar conta de tudo sozinho. Exato. Então, a gente tem sempre, eu e a Thaís sempre conversa muito sobre quem nós somos em Deus. E eu quero saber e acessar essa Flávia. Porque quando eu estiver nela, eu terei descanso. Que a palavra do Senhor fala, né? Que o fardo dele é leve, é suave. Então, eu não quero carregar mais do que Deus me colocou pra carregar, sabe? E eu, como mãe de 2 meninos,
eu tô educando eles, eu tô criando uma base, eu estou educando eles para que a base deles seja qual for o perfil da mulher que Deus tem para mim, ela vai exercer o papel dela, porque eu não vou deixar de exercer o meu. Sim. Eu quero que os meus filhos não dificulte a vida da esposa deles. E eu estou educando os meus filhos para serem um marido. Sim. Né? Serem também bem-sucedidos dentro da casa deles. Fora, e eles entenderem o meu papel fora é importantíssimo e o meu papel dentro é essencial. Sim. E eu vejo o lar como uma empresa. Você falou, né? Eu ajudo o Thiago nas finanças e o Thiago me ajuda dentro de casa. Sim. Eu vejo o casamento muito parecido com uma empresa. Então, assim, eu sou o financeiro, o administrativo. Sim. Eu organizo tudo dentro da casa. Eu organizo o que tem aqui para acontecer. E o meu marido é o comercial. É o cara que vai trazer os negócios, é o cara que vai trazer o movimento para a empresa, que vai gerar o dinheiro, enfim. E quando ele trouxer isso, ele tem que estar seguro de que o meu papel está sendo tão bem feito que ele pode fluir fora. Sim. E vice-versa. Mas nisso não me impede de, como administrativa, ajudar ele por hora, né? Em algumas vezes ajudá-lo no comercial e ele me ajudar dentro no administrativo. No entanto, ao saber que todos nós temos papéis muito bem estabelecidos, eu não vou cobrar dele aquilo que eu deveria ter feito. Sim. E ele não vai cobrar de mim aquilo que ele deveria ter feito. Sim. Então, nós nos tornamos, né, um time, uma equipe que vai falar assim, ó, pode ir lá fora que aqui dentro tá garantido. Sim. E ele fala, pode ficar aí dentro que aqui fora eu garanto. Exato. E quando nós entendemos isso, meu Deus, a vida fluiu de uma forma. Eu lembro que eu falava assim, caiu uma ficha pra mim, cara, eu me submeto 8, 10 horas por dia a um homem que não sabe os meus valores, não sabe os meus desejos, não conhece meus sonhos, mas que me paga no final do mês. Eu engulo o sapo desse cara, ele grita comigo, eu me submeto ao que ele acha que ele tem que fazer, eu não fico impondo minha voz o tempo todo pra ele, porque senão eu vou ter consequências. E quando chega dentro da minha casa, eu não posso me submeter a um homem que conhece os meus sonhos, que caminha junto comigo, que quando eu ficar doente é ele que vai segurar na minha mão. Só porque ele não me dá dinheiro no final do mês. Sim. Sabe, o que eu gero a partir da nossa relação não é dinheiro, são outras coisas que pra mim hoje, com uma visão curada, tem muito mais valor. Então, você falou do feminismo da mulher que não é curada. Hoje eu sempre falo no meu Instagram, nossos filhos não precisam de mães fortes. Eles precisam de mães curadas. Exato. Porque a Bíblia diz que nós mulheres edificamos a nossa casa. Só que se a gente edifica na força, a gente destrói. Na raiva, a gente vai estar. Nós mulheres somos da sabedoria, do não sei, mas eu tô sentindo, sabe assim? Exatamente, mas é isso mesmo. E aí, quando a gente constrói em cima dessas feridas, a gente vai ferir. Né? A gente vai ensinar as pessoas a estarem nesse lugar de feridas, de machucadas, de sabe aquele alerta de cuidado? O tempo todo tem que tomar cuidado. Ai, não posso confiar. Ai, não vai dar certo. Porque a gente tá sempre nessa, né? Se a gente não é curada, a gente tá sempre nessa visão de que não estão sendo verdadeiro com a gente, não vai funcionar. Ou então eu sempre vou ter se protegendo. Sempre nesse lugar, né? Então, a cura que o Senhor traz é essa, de filha, aconteceu aqui, hoje se encerra esse capítulo para você viver esse novo e eu vou te dar a direção para você viver esse novo. E a gente se permitir fazer isso é incrível. E quando a gente não busca essa cura, e o casamento é um dos melhores lugares pra gente buscar essa cura, porque o casamento ele talha muito a gente, né? Você pode brilhar muito lá fora, mas aqui dentro você tem que limpar um cocô, tirar um lixo, sabe assim? A gente vai sangrar em cima de quem a gente mais ama, que é dos nossos filhos. E se a gente não se cura, eles vão perpetuar papéis que machucaram a gente. Né? Comportamentos que machucaram a gente. Vão aceitar coisas que a gente não gostaria de ter vivido, então é isso. E eles aceitam mesmo, né? Como eu falei, minha mãe passou por toda essa situação e a gente nem, como a gente sempre fala, né? Não tem como culpar, ela foi também criada em cima disso. Então, o padrão para em mim, é de mim pra frente.
Mas se não parar em mim, a Cecília vai produzir, né? A mesma coisa que eu trouxe. Esse medo do marido, esse medo de se posicionar, de saber que ela também sabe falar o que tem que ser falado na hora certa, né? Com a palavra do Senhor fala, a mulher sabe, ela edifica a casa, porque ela sabe a hora dela entrar, ela sabe a hora de sair. Ela sabe a hora que ela pode, né, dar uma opinião, tem a hora que ela vai falar, não me escutou, então ele vai se virar sozinho. Então a gente tem essa habilidade. E se a gente ou se esse padrão não quebra em mim, ela vai reproduzir isso. Então eu preciso ter esse. E o Ravi vai crescer com uma identidade distorcida do que é ser um homem, né? Exato. E foi muito importante, foi curador pra mim, Sim. entender o meu papel e não só entender, mas exercitar. Porque não adianta a gente entender e Deus, o Senhor, mostrar e a gente seguir fazendo o que a gente acha que tem que fazer. Sim. É o que Romanos diz, né? Se transformem pela renovação da sua mente. Então eu precisei deixar o Senhor renovar minha mente. Eu precisei quebrar muito meu orgulho, deixar meu ego pra trás, olhar pro Bruno como um homem que Deus fez ele também para exercer o papel dele. Quanto mais eu exercia o meu, porque sou eu que edifico, mais ele conseguia exercer o dele. E eu vou falar, Cis, a gente consegue até ajudar eles. Nós somos auxiliadoras, né? E assim, eu não sei você, mas eu sinto que da parte deles, eles não percebem essa dificuldade que a gente tem de ver a falta que tá em nós nesse cumprimento de papel. Sim. E nós temos. É porque é pra gente que Deus deu tô sentindo. É a gente que consegue ver além da realidade. Eles veem isso, ponto. Se você não falou é porque não aconteceu. Não aconteceu. A gente vem nas entrelinhas, a gente sente uma coisa. Quando eu comecei a ter mais conversas, né? Parar com esse medo de falar e comecei a falar mais com o Thiago, ele começou a ver as coisas com a ótica que Deus nos dá, né? Isso. E aí ele fala, nossa, Flávia, você tinha razão, não sei o que. Eu comecei, nossa, eu tenho razão. Sabe assim? Então a gente começou a construir isso. E hoje, antes dele tomar qualquer decisão, ele chama, o que você acha? Não sei o que. E eu sinto o maior prazer mesmo disso. Falar, caramba, a minha opinião é muito importante pra ele. Por quê? Eu sei ser a mulher que conversa, que inspira, que dá um conselho. Então, essa sabedoria mesmo é do céu e a gente pede, o Senhor fala, pede sabedoria que eu vou te dar, com abundância, né? Então a gente começou a ter essa troca e eu comecei a ajudar ele a se ver como o papel dele como pai, o papel dele como esposo, como empresário. Eu ajudei ele também nesse processo de se autoconhecer, porque o casamento é uma troca, né? Os dois tá entrando cru, gente. Não espera que seu marido vai saber de tudo. Não fica esperando porque ele tinha que fazer isso, como que ele não sabe? Tem vezes que não sabe e não é maldade. É que ele também não aprendeu. E aí a gente às vezes fica tão colocando nesse lugar, né, de que, ele tem que fazer, porque o marido de fulana faz. Cara, o marido de fulana aprendeu, seu marido não aprendeu. Ainda. E se você já percebeu que ele precisa aprender isso, ajude. Mas ajude com amor. A gente quer ajudar tacando na cara só na hora da briga. Não. Senta e fala assim, amor, ó, isso aqui que você faz, eu vi, joga que você viu num livro, sei lá, mas tipo, né, mesmo que você pega exemplo de uma amiga de trabalho, que, meu marido ele é assim, você admirou aquilo, não chega na sua casa gritando na cara do seu marido que ele não é. O marido da minha amiga faz, não, começa a ser sábia nas suas palavras. Amor, o que você acha de agir, sabe assim? E a gente vai trazendo uma clareza pra eles do que a gente quer, sem a gente pedir. Vou dar uma dica bem prática que eu aprendi na minha vida, na minha vivência e também estudando comportamento humano. Sim. Existe uma técnica de negociação, de feedback nas empresas. Sim. Aí como eu vejo o casamento muito como uma empresa, eu gosto de ver o que as pessoas fazem nas empresas e trazer algo que é cabível dentro do meu casamento. Sim. Que você vai chegar pra... ouça, mulher, sabe? Pega aí o seu caderno. Quando você precisa dar um feedback, quando você precisa ter uma conversa difícil. Quando eu preciso ter uma conversa difícil com meu marido, o que eu faço? Primeiro eu oro. Uhum. Eu não chego já porque Deus falou, não, eu já demorei mais de 3 meses pra conseguir ter uma conversa com o Bruno, pedindo pro Senhor qual é o momento. Uhum. Qual é o momento? Quando o Senhor falava, tá liberado, porque o Senhor sabe o que ele tá trabalhando no coração do Bruno, eu não. Sim. Então eu sempre faço isso.
Eu parei de ser emocionada, porque antes eu queria saber, já falar, já resolver, nada. Não, calma, gente, calma. A Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido em silêncio, entendeu? É ali. Toda uma mãe. Barriga vazia e o de baixo... Como é? A barriga cheia e o de baixo vazio, Sim, entendeu? Sim. Mas você vai chegar pro marido, vai orar primeiro, vai pedir pro Senhor o momento certo. E aí você vai chegar pra ele e falar, olha, eu tenho uma coisa pra te falar. E aí você vai elogiá-lo. Mas seja verdadeira. Sim. Ou na profecia, ou vai na profecia. Eu já fui muito na profecia. Tem que ir também. Você vai edificar, você é um cara provedor. Você é um homem forte, viril, sarado. Que isso? Parece que malha. Entendeu? Parece que treina. Aí você vai na profecia. Você sabe assim? A gente sabe. Você sabe as palavras. Você sabe o que seu marido precisa ouvir. Você primeiro você elogia. Aí depois você fala de um problema seu. Sim. Você fala assim, porque eu sei da dificuldade que eu tenho de fazer certas coisas, de prestar atenção em certas coisas. E é por isso que eu preciso te falar uma coisa. Lembra aquele dia, ou tem algum comportamento que me faz sentir, você tá falando de você não tá falando dele. Sim. Porque se tem uma coisa que o homem não curte é se sentir acusado. Ou acuado. Ele reage. Não, filha, você vai falar de você. Esse seu comportamento me faz sentir... E pelo bem do nosso casamento, eu queria saber como a gente pode resolver isso. Acabou. Joga a bola, né? Entendeu? Você levantou a bola, aí ele acha que é ele que vai sacar, entendeu? Que é ele que tá resolvendo o problema, que a bola tá com ele. No caso, não tá. Entendeu? Foi você que levantou, você que sacou, você que fez o ponto, mas você foi sábia. Exato. Você edificou essa conversa. E se não tem conversa em que você não tá direcionada pelo Espírito Santo, no tempo certo e com as palavras corretas que não tragam emoções no lugar. E com as emoções no lugar, se a gente não se a tiver gente for emocionada, que não traga o resultado que você almejou. Exato. Eu não sei se você já teve uma experiência de que quando você precisa ter uma conversa séria, você só chora. Ah, nossa! Isso é falta de emoção. Ele que você dá desequilíbrio. Porque assim, gente, você tá com a razão. Você tá... Eu fico até nervosa, porque eu tanto que eu já passei por isso, assim, que no final eu me sentia tão ridícula. Ridícula. Eu ia pro banheiro, olhava pra minha cara assim, pra que você chorou tanto? Sabe assim? Um desespero de alma. Eu falei, desespero de alma. Cis, que nervoso. E ele ficava assim, para de chorar. Eu também. Para de chorar, você chorou. No começo do meu casamento era muito... Nossa, é horrível. A gente fica... Agora, presta atenção. Quando você vai conversar com seu filho, ele dando a chorar, não dá uma raiva? Não dá raiva. Agora, imagina o homem... Que uma mulher daquele tamanho. Toda hora chora. Chata pra caramba. Chata. Aí o Thiago olhava pra mim, por que você tá chorando? Mas eu, calma. Eu falei, é culpa dele, ele nem tá me perguntando o que eu tô chorando. Mas depois que eu comecei a ter essa postura mesmo de falar, Deus, como que eu explico pra ele isso? Como que eu trago pra ele essa clareza de que isso aqui que ele tá fazendo tá atingindo nosso casamento? Tá fazendo uma coisa que não tá legal pra gente. Sem me perder na fala. Sem chorar. Sem chorar. Sem achar que o mundo tá acabando, que vai ser aquela situação, vai ser o divórcio, que vai acontecer o divórcio. Tudo é o divórcio. Tudo, sim. Toda conversa pra mim era o fim do mundo. Você sabe que eu quis me divorciar do Bruno com 3 semanas de casado. 3 semanas, gente. Eu casei. Emocionadíssima. 3 Não, semanas. tem situações que até é plausível, mas mesmo as situações plausíveis, a gente tem que respirar. Mas, então, e pedir o Senhor. Só que quando eu tirei o divórcio como opção, exato. eu tirei. Divórcio não é opção na minha casa. Pronto. Eu não tinha outra opção a não ser viver Resolver. bem. Exato. Entendeu? Quando o divórcio era uma sombra, sempre tinha a chance de ir embora. Então eu não dava tudo. E ele acende a primeira situação, o primeiro desconforto. É a primeira luz que acende. Separa. Separa. Aí eu coloquei pra mim, o único motivo pelo qual eu me divorciaria, eu tô falando da minha realidade, é se a minha integridade física estivesse sendo ameaçada. Sim. No mais, eu tô pra resolver. Eu tô pra resolver. Porque senão eu não me entrego por inteiro. Exato. Eu sempre tenho uma segunda opção, assim, eu sempre posso sair. E você vê, quando a gente alimenta tanto essa luzinha do separa, começa a se criar uma nova história. Você começa a se ver solteira, você começa a se ver se virando com seus filhos, você começa a ver a pensão caindo. Olha, mulher, você não brinca não.
Porque você tem a coisa. A entendeu? gente já tem o negócio. Se você dá asa, você cria uma vida paralela ao que você vive. E aí onde começa aquilo não tá bom. Isso é realmente aquela é a melhor saída, a melhor vida que E os seus comportamentos levam pra esse começam a resultado. caminhar. E olha, acontece, tá? Acontece porque você já viu aí perto da sua casa, a gente já tem, né, perto da nossa família, a gente já vê quadros sendo assinados nesse nível, porque foi criado isso há anos na vida. Então, é exatamente o que você falou. Tira a opção. Tira essa opção e comece a ver, peça ao Senhor para que Ele te mostre uma nova perspectiva de todas as situações, que sejam pequenas. Todas as situações. Se você tiver uma nova perspectiva, você vai caminhar para aquilo, sabe? E aí eu comecei a parar de chorar. Aí hoje ele viu que eu sofria. Eu falei, meu filho, não é que eu tô fria. Eu já chorei sozinha, eu já chorei com o Espírito Santo. Isso! Já entreguei na cruz as emoções. Todas as minhas lágrimas já foram derramadas, agora eu tô pra resolver. Não tem mais chororão aqui. E aí a gente resolve e aí vai pro final dos negócios, fica bom pra caramba. Então, assim, Porque o fogo no parquinho, depois de um... é um dos melhores, não é mesmo? Então a gente O da tem que reconciliação. pedir ao Senhor, e é com o Espírito Santo. Esse start, esse autocontrole, esse Domínio conhecimento. É um fruto do É um Espírito. fruto do Espírito. Uhum. É um domínio próprio mesmo de você falar. Eu tenho esse problema, eu vou resolver ele da melhor forma possível. E não tem separação, não é o fim do mundo, não. E a gente começa a ter muita mais maturidade, a gente sabe esperar. Por exemplo, acontece uma situação na rua, tá numa festa, o cara age de uma forma que você fala, abençoado do Senhor. Você não tem mais aquela loucura de começar a gritar no meio de um povo. Porque eu vejo casais que perdem um nível de equilíbrio emocional que tá no meio de uma festa fazendo uma discussão tremenda com o marido. Você fragiliza seu casamento, você fragiliza a sua casa. Todo mundo tem acesso ao que tá acontecendo dentro da sua casa porque você não tem o autocontrole do Espírito Santo. E aí, tipo, uma situação que ele tava errado, você passa a ser errado, tá todo mundo errado. Porque resolve, amigo? Não resolve. Não. E eu entendi que esse é o meu papel. Uhum. É o de trazer a sabedoria. Ah, mas é sempre eu. Você é muito melhor Muito nisso. melhor isso. Sabe? A gente... Os nossos hormônios Uhum. ditam isso. A gente tem estrogênio em maior a quantidade que eles. Sim. E estrogênio é o hormônio do pensamento. Sim. Testosterona, que a gente tem no... Bem que eu queria ter um pouquinho mais, mas é fraquinha. É da força. É. Então, se a gente for tentar resolver as coisas na força, a gente Ele destrói. ganha. Ele ganha. Não, sempre. Sim. Então, é com a gente. A coisa da sabedoria é com a gente. E quando a gente não olha isso como um fardo, mas como um superpoder, é o meu papel. É. Eu sou muito melhor nisso. Sim. A vida flui. É. O casamento flui. E eu aprendi que se eu não tô pelo divórcio, Sim. eu tô pra viver o melhor casamento que eu já vi na minha E vida. vive, viu, gente? E a gente é vive. possível. Tem problemas? Tem problemas. Sim. Tem visão Aham. Pensamento truncada. diferente. Tem. Só que a partir do momento que eu aprendi que Deus ele me deu um poder de resolução de problema que vem através da sabedoria que você falou, né? Eu Uhum. busco e ele me dá em abundância. Abundância. Eu vou exercer esse papel. Eu não vou achar que é um fardo. Sim. Cuidar da minha casa, eu tenho que fazer tudo em casa. É o Aham. seu papel. Se Sim. você estivesse numa empresa, você ia fazer o seu papel sem ficar esperando que o outro faça o que você E deveria você tava fazer. bem ameaçada, viu? Faz não pra você ver se você vai mandar embora. Entende? Sabe? É um nível de ameaça mesmo. Você tá ali pelo... Qualquer momento o RH te chama. E na Então, sua casa não, é pelo seu prazer. E o dia que você tá extremamente cansada, deita no sofá, assiste uma televisão. Porque chama eu o não... marido pro grudinho. Chama pro grupo, deixa a louça lá um dia inteiro, lava depois. Mas é que a gente quer sempre os extremos que a gente tava falando. Ah, é o extremo. Então, agora que eu sou dona de casa, essa casa não vai parar um pelo no... Não, gente, calma, respira, senhora. Não é assim. Porque a gente vai pro extremo. A gente é tendencioso. Você sabe que no pro comecinho extremo. do meu casamento eu era dessa. É. Limpar a casa, tem que limpar a casa. Sim. E o Bruno sempre teve empregada. E sempre teve uma época da vida babá. Então Aham. ele não sabia mesmo Sim. fazer as coisas da casa. Sim, sim. Ele não sabia.
E aí eu não, tem que levar banheiro, tem que isso, aquilo. Aí chegava no sábado, a gente trabalhava a semana inteira. Eu queria fazer. Já subia as cadeiras. Já põe um coque pra cima, já dava o balde na mão do homem. Entendeu? Aí, tá bom, acabou a faxina. Aí eu ficava arrumando coisa pra fazer. Arrumando. Aí eu lembro de uma vez fatídica. Ele sentou no sofá e falou, vem aqui, vida. Sim. Aí eu, não, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem que fazer aquilo. Ele falou assim, amor, de verdade, eu não casei com uma empregada. Eu casei pra ter uma esposa. Eu não casei pra andar numa casa que eu não posso nem... que a gente pode lamber o chão. Não, eu casei pra ter uma companheira. Então senta aqui comigo. Eu já não sei. Se depois desse dia eu entendi que a minha casa ela tem que estar organizada. Sim. Mas eu não preciso poder lamber meu chão. Nem quando eu tive filho engatinhando, eu fiquei com essa loucura. É habitável, né? Tem uma casa habitável. Linda, cheirosa, organizada. É uma questão de higiene, você manter um banheiro limpo, você manter... Só que assim, não é no extremo. Nunca vai pelo extremo. Por isso que os homens normalmente conseguem ficar 1 hora no sofá. Porque eles não estão por isso. Eles estão pelo descanso, estão para viver o que está acontecendo naquele momento. O Thiago quer pôr o filme meio-dia, do sábado. Eu falo meio-dia. E eles são muito bons nisso. São muito bons. Aprendi com meu marido. Eu preciso descansar. Aí eu fico assim, eu falo desse jeito. E você vê, gente, é uma luta. É uma luta. Diária. Eu tenho que vencer a mim mesma diariamente. Que eu falo, vamos. Como sobe o negócio da Netflix, assim, tudum. Aí eu, meio-dia, sábado? Na minha cabeça, vassoura, fazer alguma coisa. Não dá pra ficar sentada num sábado, meio-dia, no sofá. Quem falou? Quem falou que não dá? Quem foi que colocou essa regra? Da minha casa. Na minha casa. Quem impôs os seus limites? Tá entendendo? E aí eu falei, tá, vamos assistir o filme. Aí eu fico lá, então... E na minha mente, uma batalha travada. Lembra que você tem que subir lá em cima pra guardar uma roupa? Depois eu guardo. Editar um vídeo. Que cansativo. E você vê que fica cansativo, assim. Pra todo mundo, porque a gente fica chata. A harmonia da casa, que é um papel nosso, a gente é muito boa nisso, fica prejudicada, porque aí as crianças sentem que você tá tensa ali, que você não tá ali no momento. Você não consegue relaxar. Então, pra ir pros finalmente, quando a gente entende os nossos papéis e a gente se sente confortável nesse poder, entendendo que é porque eu sou muito boa nisso. A vida flui, né? O casamento fica bom. Então tem coisas, por exemplo, que já me perguntaram no Instagram. Administração financeira é papel do homem ou da mulher? É papel de quem faz melhor. Agora, o homem, ele sempre vai fazer melhor a provisão. A mulher sempre vai fazer melhor a nutrição, o cuidado. Então, no que você é boa, Cis? Você tá exercendo dentro do seu casamento o poder que Deus te entregou e naquilo que você é muito boa? Por que a gente se preocupa tanto em saber profissionalmente no que a gente é muito boa? E exercer isso, ainda que seja menor do que outras posições, mas dentro da nossa casa a gente não se preocupa em saber no que eu sou muito boa e eu vou fazer o que eu sou muito boa e vou deixar o meu marido fluir naquilo que ele é muito bom. Sim. Então quando a gente entende que Deus deu pro homem e pra mulher essências diferentes, que traz então papéis diferentes, a gente entende isso que você falou, muito bem falado. Os extremos acabam nos prejudicando. Porque olha como a gente fica tão distante um do outro. Ele vai para um extremo, eu vou para outro extremo, e a gente fica tão distante um do outro do que se nós estivermos aqui, no caminho. E quem ganha? A casa, você, os filhos, cachorro, todo mundo ganha. Não A sociedade ganha. A sociedade ganha. Então, assim, é alinhar o seu propósito de vida, o seu casamento, a sua família com o propósito do Senhor. E Deus não fez nada para estar sobrepeso na sua vida. Né? Ele fala, né, que a medida ela é certa, o fardo não é maior do que você pode carregar. Então, a gente tem que aprender a viver aquilo que está... o que o Senhor colocou pra gente viver e dentro daquilo que Deus colocou pra você viver. Você não vai ir pros extremos e você vai conseguir ter paz e tranquilidade pra viver todo esse processo. E, gente, BO sempre vai ter, problema pra você resolver sempre vai ter, mas você vai saber lidar com melhor facilidade, né? Então é isso. Que esse episódio tenha abençoado sua vida. E se abençoou, compartilha com mais alguém. Manda pra sua amiga, manda pra uma vizinha, Ajuda manda pro seu gente. marido. Fala, olha, amor, tá vendo? Vamos assistir junto Você de tem grudinho? papel, eu tenho papel. Vamos fazer os papel? Vamos assistir de grudinho esse episódio de grudinho, como a gente sempre fala, a gente não tá aqui só pra ensinar, a gente tá aqui pra compartilhar.
Se você tem uma situação, né, um testemunho, a gente fala testemunho, mas se você tem uma situação que você viveu, que você viu realmente a diferença do papel e você cumpriu o seu, coloca aí nos comentários, deixa aí, a gente vai ler a sua história também. E é isso, né? Segue a gente nas redes sociais, a gente tá lá compartilhando também a nossa vida. O perfil da Thay, ela fala muito sobre disciplina, sobre cuidar dos filhos homens, tá? Eu trago um pouquinho da família no geral, na nossa rotina, na nossa realidade. Então você vai amar conhecer a gente mais profundo se vocês ainda não nos seguem, né, amiga? E sabe que o seu casamento pode ser muito mais incrível. Beijo, fica com Deus. Episódio novo toda quarta, meio-dia.